Hoje a gente vai falar de um esquema que está por trás de insegurança, da gente não se sentir bem, da gente não se sentir capaz, da gente ter depressão, da gente pensar coisas horríveis a nosso respeito. A gente vai falar do esquema de defectividade e vergonha. É muito comum muitos pacientes terem esse esquema, mas a gente só descobrir num momento de vulnerabilidade extrema, porque ele é muito bem mascarado pelas pessoas, ele consegue sim parecer outras coisas, ele consegue ser muito bem manipulado pelas pessoas, porque é muito difícil a gente se achar defeituoso, a gente sentir vergonha de nós mesmos. Tem muita depressão que a pessoa, por trás de tudo, tem uma visão tão horrível de si mesma, tão complicada, tão defeituosa de si mesma, que isso gera um impacto emocional gigantesco na sua vida. Imagina a gente se sentir, em muitos momentos da nossa vida, sentir que a gente é burro, que a gente não tem valor, que a gente é uma porcaria, que a gente é um lixo. E isso é a realidade de muitas pessoas. Um diálogo interno que está sempre se xingando, se colocando para baixo, se colocando de forma inferior. E isso, muitas vezes, a nossa moral, ela tenta nos colocar para cima. Ela tenta nos dizer que é diferente, que o mundo não é assim. Mas a gente tem uma vozinha interna que acaba nos falando, dizendo que somos impostores, que a gente tem que fazer muito para merecer sucesso, que a gente tem que fazer muito para ser bom o suficiente para o mundo, para não passar por rejeição. A rejeição, o medo da rejeição, ele paira sempre por perto, porque a gente se acha defeituoso ao ponto de achar que ninguém vai ficar com a gente ou de que ninguém pode descobrir os nossos defeitos, porque se a pessoa descobrir, ela vai embora. O esquema de defectividade e vergonha, ela machuca mais que o de isolamento social, porque lá no isolamento social a gente acha que a gente se isola, que as pessoas não gostam da gente por alguma característica física. Na defectividade e vergonha, a gente acha que a gente tem defeitos internos, que o nosso eu, que o nosso self, que a nossa pessoa mais interna é que é defeituosa. Em alguns momentos as pessoas podem ter sim os dois esquemas em comorbidade. Só que essas crenças do defectividade e vergonha, elas nos acompanham lá na infância, de crescer com pais muito rígidos, muito punitivos, pais ou cuidadores que estavam sempre criticando demais, xingando, falando coisas que machucavam profundamente aquela pessoa. Estavam sempre cobrando demais e a forma de cobrar já tinha passado daquela forma saudável e beira ou tá completamente de cabeça naquela forma mais punitiva, punindo com xingamentos, punindo com palavras ruins, um certo tipo de abuso moral, né? E muitas pessoas têm dificuldade até de enxergar os seus pais assim, mas carregam esse esquema. E esse esquema impacta nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, porque imagina uma criança ouvindo coisas horríveis na infância, como é que ela vai enxergar relações? Como é que ela vai enxergar o ser humano? Como é que ela vai se enxergar dentro de um relacionamento? Ela vai estar sempre hipervigilante, está sempre com medo das pessoas xingarem ela, está sempre com medo de se colocar e ver a reação das pessoas. Então a gente carrega essa ferida da defectividade não só nos relacionamentos, mas também no nosso trabalho. Porque a gente se acha inferior, a gente está sempre se comparando, a gente está sempre tentando não aparecer que se acha tão falho, mas o nosso corpo reage, o nosso corpo mostra de certa forma. Algumas pessoas elas se defendem desse esquema de forma complacente, que a gente diz que ela se entrega para esse esquema e ela realmente se deprecia o tempo inteiro. Ela se deprecia não só para ela, mas para os outros. Ela fala o tempo inteiro de defeitos que ela tem. Eu sou muito burra, por que eu fui fazer isso? Nossa, eu sou totalmente desastrada, sou totalmente errada, né? Eu sou uma pessoa difícil, enfim. Ela está sempre se depreciando. E tem algumas pessoas que fazem completamente o oposto. Elas hipercompensam, elas fazem muitas coisas para nunca se encontrar com essa crença de que ela é falha, de que ela é isso, que ela é assado. Ela faz muitas coisas para adquirir sucesso, para adquirir dinheiro, para que as pessoas não tenham nada para criticar ela. Mas no fundo ela carrega essa dificuldade de lidar com essas crenças. Ela carrega essa ferida como se alguém soubesse que na verdade por trás de todos esses êxitos ela não passa de uma impostora. Ela não passa de um lixo, ela não passa de uma pessoa que não sabe nada com nada, que está fingindo que sabe alguma coisa. Quando a gente tem esse esquema de defectividade, a gente tem muito problema nos relacionamentos, porque até
tem pessoas que se interessam pela gente de forma genuína, mas a gente acaba sabotando esses relacionamentos porque a gente não acredita que a pessoa gosta da gente desse jeito, ou porque é muita intimidade, que a pessoa vai descobrir os meus defeitos, que uma hora ela vai descobrir quem eu sou, que ela tá muito enganada a meu respeito, que só dela gostar de mim eu já acho que ela já não pensa direito. A pessoa já entra num nível de pensar assim: eu não sei o que essa pessoa quer comigo, eu não sei porque ela está interessada em mim. E a gente acaba sabotando esses relacionamentos para não correr o risco da pessoa descobrir e eu ter que lidar com isso também. Eu ter que lidar com a crítica da pessoa, eu ter que lidar com a possibilidade dela ter me rejeitado por algo que eu acho que eu sou, mas que eu não quero saber. E essa pessoa sabota como? Às vezes ela simplesmente tem dificuldade de ter intimidade, ela não quer ter um relacionamento, ou ela acha muito defeito naquela pessoa, porque igual ela acha que as pessoas ficam criticando ela, ficam julgando, ela também critica demais as pessoas. Ela aprendeu isso com seus cuidadores. Ela fica passando esse comportamento e a visão dela se torna de que as pessoas também fazem isso mentalmente. E, gente, nem todo mundo faz isso. Eu não sou uma pessoa que faço isso, que eu fico criticando as pessoas, fico procurando defeitos e etc. Eu não fico procurando nem em mim, eu fico me olhando muito no espelho para não achar muito defeito, tá? Porque senão a gente fica olhando, fica achando uma espinha, fica achando não sei o quê, e aí fica incomodado o dia inteiro. Às vezes é bom a gente não ficar observando muito. Então, se tu começa a ativar essa falta de crítica para os outros, às vezes tu vai conseguir sim flexibilizar as críticas que tu faz a ti mesmo, ou flexibilizar esse olhar. Porque tu pensa, se eu não tô olhando, talvez a pessoa não esteja olhando. Já aconteceu de eu conversar com uma pessoa super crítica e eu falei de uma teoria que eu tenho de que todo mundo enxerga mal hoje em dia e que ela não deveria se preocupar com aquela espinha, porque eu acho que as pessoas enxergam mal, as pessoas estão usando o celular o tempo inteiro. Se eu não tô de óculos, eu enxergo mal, eu não gosto de usar óculos, então na maioria do tempo eu não enxergo muito bem. Então eu lancei essa teoria. A pessoa disse que não, que ela reparava sim em vários detalhes do rosto da outra pessoa, se ela tinha espinha, se ela, sei lá, se ela tava com a pele oleosa e etc. Porque a pessoa era extremamente crítica consigo mesmo. E, poxa, que coisa chata, né? Tu ser tão vigilante com a vida do outro, com o rosto do outro. Eu acho uma situação um pouco difícil de lidar. Obviamente, né? Todo mundo é crítico em alguma instância, mas pensa quanto que a vida seria mais leve se todo mundo fosse bem flexível em relação a isso, se as pessoas fossem mais de boas com os defeitos uns dos outros, com as falhas uns dos outros. A gente seria muito mais leve, né? Se a gente tivesse a certeza que todo mundo é assim, ou que a gente pelo menos pensasse de forma mais leve, talvez a vida seria mais fácil. Mas quem tem o esquema de defectividade e vergonha não pensa assim e está há muito tempo condicionado a achar críticas, pensar em defeitos, pensar em coisas ruins de si mesmo e dos outros também. E pensa que a emoção que mais está associada a esse esquema é a vergonha. E a vergonha, gente, isso é algo de se repensar e de pensar. Por que a gente tem vergonha? Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui comigo. O que me faria eu querer esconder essa garrafa de vocês? Porque eu acho ela feia, porque eu acho ela horrível, porque eu acho sei lá o quê. Ou que eu acho que vocês vão achar alguma coisa a respeito dessa garrafa. E aí me faz esconder essa garrafa. Mas por que tu pensar isso de ti mesmo? Sabe? Por quê? E isso a gente vai falar depois das nossas atividades. Que defeitos que você acha que você tem? Mas o que te faria se esconder dessa forma? O que te faria ter certeza que as pessoas vão emitir tal julgamento porque tu tá extremamente oposto a isso? Tem muitas pessoas que se vestem de um jeito que elas acreditam que elas são imunes a julgamentos. Mas, gente, eu posso estar vestida dessa forma e tu dizer, nossa, por que tá vestido com essa roupa infantil, romântica, sei lá, que não condiz com a mulher de tantos anos que você é? Eu sempre vou ganhar algum julgamento. E, poxa, se eu for ficar preocupado com isso, né? Vou me chamar sem noção. Tô aqui com essa roupa, nada a ver. Enfim, né? Então a gente não consegue ser imune às críticas jamais. Tá, mas ali falando do nosso esquema dessa vergonha e etc., ele é um esquema que ele tá muito na tua essência. E eu falo essência não para tu pensar que eu não tenho jeito, mas que tu não fica pensando sempre sobre isso, mas a forma com que tu te porta ou a forma com que tu te sente em relação a ti mesmo e aos outros leva um pouquinho desse sentimento da vergonha. É algo mais forte que tu, é algo mais forte do que o teu pensar. Quando tu te coloca numa situação
um desafio ou um relacionamento, bate muitas inseguranças justamente porque tu carrega essa vergonha de quem tu é de verdade ou de quem tu nem teve a oportunidade de conhecer de quem tu é de verdade, mas essa pessoa que está instalada em ti agora nesse momento. Tu carrega um sentimento de que tem algo errado contigo, lá no fundo tem alguma coisa errada, que tu não é normal, que tem algum defeito, que nada dá certo pra ti. A vida dos outros tudo dá certo, as pessoas têm sorte, tu tem azar. É uma coisa complicadíssima de lidar, porque é todos os dias, todas as horas, e parece que alguma coisa vai dar errado, porque sou eu. Não é porque vai dar errado, sei lá, por causa do Mercúrio retrógrado, é porque sou eu, é comigo o problema. Eu sou o problema, tudo dá errado comigo. Uma hipervigilância para os meus defeitos, que eu acho que as pessoas vão me deixar por causa deles. E às vezes eu posso ceder totalmente, né? Ter aquele modo de defesa que a gente falou, complacente, de sim, eu sou falho e é isso aí. Ou a gente pode tentar omitir, tentar esconder de muitas formas, a tentar fazer com que as pessoas nunca descubram algum segredo meu, ou coisas que nem são tão segredos, defeitos que eu tenho, nem são tão grandes, mas eu não quero que as pessoas descubram. Isso tem um impacto muito profundo na nossa autoestima. Eu não sei se a gente já falou nesse curso, mas a autoestima, ela começa a se consolidar quando nós somos crianças e a gente começa a colocar para fora as nossas raivas, o nosso lado sombrio, o nosso lado negativo, a nossa inveja, as nossas emoções ruins, e elas não são bem recebidas pelos nossos pais e cuidadores. Eles vão lá e punem a gente por a gente sentir aquilo, ao invés de ensinar a gente a depurar esse sentimento ou a transformar ele em algo melhor. Então a gente acaba colocando eles tão para debaixo do tapete, a gente acaba se sentindo tão errado por sentir essas coisas, que a gente acaba formando um falso selfie, uma falsa persona, uma falsa pessoa para lidar com a vida. Não é o que a gente pensa, não é como a gente acredita que o mundo é, não é como a gente se expressa de verdade, mas é a forma que eu acho que vai ser aceita. E faz com que a longo prazo eu vá perdendo a minha identidade, a minha conexão comigo. Porque se eu começo a tentar fingir que eu sou outra coisa, para não levar esporro, para não levar punição, para não levar uma rejeição, eu começo a ter que ser sempre essa pessoa que não frustra os outros. E quem eu sou de verdade, eu não tenho oportunidade de conhecer, porque vai ficando tão para trás, tão para trás, tão para trás. Então, por isso que é uma coisa bem lá da nossa infância, que é difícil da gente resgatar, porque é uma conexão logo com quem nós somos de verdade. Quem a gente se perdeu, quem era a pessoa que se perdeu no meio de tantas punições, de tantos condicionamentos da sociedade. E não é que era para eu ser uma pessoa agressiva e falar palavrão, etc. Não, era para eu poder me expressar, dizer o que eu não gosto, o que eu gosto, poder ter opinião própria e também depurar essas opiniões. Porque é diferente eu não querer fazer algo porque eu cheguei numa conclusão de que não é legal eu fazer aquilo do que alguém me punir e dizer que eu não posso fazer aquilo. É diferente eu não querer estar numa festa porque eu acho que não é legal pra mim, porque eu já fui várias vezes, acho que não é legal pra mim, do que alguém dizer, não, você não vai porque isso não é coisa de mulher, sei lá. Entendeu a questão? Então a gente não tem muitas vezes oportunidade de conhecer nós mesmos quando temos esse esquema. E obviamente a gente exagera muito dentro da nossa mente os nossos defeitos. A gente exagera muito as evidências de que a gente é isso, que a gente é assado, a gente tem um radar só para os nossos defeitos, a gente não procura as nossas qualidades. E a gente acredita que esses defeitos, eles realmente são dignos de alguém me rejeitar. Eles realmente são taxações, são diagnósticos horrorosos para a vida inteira, são maldições, porque a gente não para pensar sobre eles, ou a gente até tem medo de que as pessoas nos rejeitem como a gente sofreu retaliações na infância. E pode ser que essas retaliações nem tenham sido tão expressivas, a ponto da gente ter muito receio de falar com as nossas pessoas atuais sobre esses defeitos. Mas o impacto emocional que teve no passado gera muito medo, muito receio hoje em dia. E, por exemplo, aquela pessoa que ela hipercompensa com sucesso e coisas boas e com muita autonomia na vida para nunca depender de ninguém, para nunca precisar de ninguém e para ser a pessoa que sempre auxilia os outros, mas não precisa de nada de ninguém. Essa pessoa, ela tem tanto medo de ficar vulnerável, ela tem tanto medo disso tudo que ela gasta uma energia enorme para nunca ficar vulnerável, para ela nunca ser rejeitada pela pessoa não gostar dela.
entende? Porque ela criou tantos recursos ali para as pessoas estarem por perto dela, que ela nunca se encontra com a possibilidade, um risco de não ser rejeitado, mas de sofrer os prejuízos de uma relação. Porque quando a gente se coloca numa relação, as pessoas não têm que gostar da gente de cara, as pessoas não têm que amar a gente. E muito provavelmente a gente vai se relacionar no início das nossas relações com pessoas que gostam de outras. E não estão com essas pessoas por problemas da vida delas. Daí ela se relaciona com a gente, vê que não é com a gente, ela se relaciona com outro. E tá tudo certo. E não é porque a pessoa não gosta de você, não te amou, que você é falho por isso. Mas ela tem o direito dela de encontrar o amor da vida dela, que não necessariamente é você. Mas eu também preciso dizer que é muito raro a pessoa ter consciência de que ela tem esse esquema. Porque a gente faz de tudo para não se encontrar com essa vergonha. A gente faz de tudo para não se encontrar com essa vergonha quase que inconsciente, mas que ela tá por trás de muitas das nossas atitudes diárias. A gente faz de tudo para não saber que a gente pensa essas coisas a nosso respeito. Geralmente aparece num momento de vulnerabilidade extrema. Daí a gente se entrega para isso. Mas nos outros casos, a gente não tem muito acesso a isso, mas aparece. Aparece com as nossas inseguranças e com a nossa dificuldade de se relacionar e de criar relações e vínculos significativos. As nossas relações, quando a gente tem um esquema de defectividade e vergonha, são superficiais, porque a gente não se arrisca a se relacionar. A gente não se arrisca a passar vergonha. A gente não se arrisca a ser vulnerável. E depois que tu começa a flexibilizar esse esquema, a passar pelas atividades de se abrir com as pessoas e por aí vai, a gente vê que não é tão ruim e no final das contas a gente tem relações mais profundas depois disso. A vida se torna mais leve, o peso é dividido entre outras pessoas. A vida é diferente, ela tem um colorido diferente, as pessoas gostam da gente diferente. Mas quando a gente decide carregar tudo isso e o peso de esconder, meu Deus, as relações são sempre rasas, são sempre superficiais. E se a gente pensar, o que a gente mais quer na vida é ter relações significativas. Então pensa que essa pessoa ela vai carregar um vazio, uma distância emocional das pessoas. Vai chegar um momento que ela vai pensar, tá, mas eu só vou trabalhar e, sabe? Ela vai sofrer alguma crise existencial em algum momento. Porque talvez ela não apareça no nosso consultório, ou no nosso consultório, digo, talvez ela não apareça para um psicólogo falando exatamente dessas queixas de vergonha, mas ela vai aparecer com outras queixas, principalmente uma depressão, um vazio, um sentimento de tristeza, de solidão, ou de insegurança, né, para pensar em novas oportunidades de emprego, dificuldades, se sentir inferior, sentir que se compara demais, né, e de frente a um desafio muito grande, ela acaba sucumbindo.